Salve para você! 3 orientações nesse vídeo, 3 orientações para você afastar, eliminar de uma vez por todas o branco da sua vida. Então, antes de partilhar, eu preciso te pedir, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, se você ainda não está inscrita, faz isso agora, aproveita e deixa o like. Eu garanto que o conteúdo vai valer a pena, tá bom? Já se inscreveu? Já se inscreveu? Sim ou não? Então se inscreve aqui, vai valer a pena. Olha só, antes de partilhar as 3 táticas que vão te ajudar a eliminar o branco de uma vez por todas, você precisa compreender por que você tem branco, porque você sente esse hiato de ideias quando você vai fazer alguma exposição. Normalmente, na maioria esmagadora dos casos, de cada 10 casos, 9 se enquadram dentro dessa circunstância que eu vou detalhar agora. Normalmente, você sente o branco quando está em uma situação de estresse. Essa situação de estresse, ela ocasiona um nervosismo que gera angústia, que inevitavelmente te deixa, muitas vezes, numa situação de ameaça, de preocupação, de medo, principalmente por causa da opinião dos outros. Essa velha e horrível mania que nós temos de nos preocuparmos com a opinião das outras pessoas. Para com isso, tá? Mas não é o tema desse vídeo. Mas entendeu por que você sente o branco? Se sente ameaçado, se sente ameaçada numa situação de julgamento. Por isso, você amplia o nervosismo e inevitavelmente você vai gerar hiatos, etapas, brancos efetivamente na sua exposição de ideias. Mas eu tenho aqui 3 orientações agora sim para partilhar com você. 3 orientações para que isso não mais aconteça. Primeira delas, a boa apresentação sempre será aquela que você planeja com antecedência, cuidado e dedicação. Não tem jeito. Se é para fazer oba-oba, tem um monte de gente aí que faz. Não é o seu caso, certamente. Se você está aqui, não é o seu caso. Quando você for pensar numa apresentação, numa exposição, e eu sempre costumo dizer o seguinte, atenção, as pessoas acham que a apresentação em público, exposição em público, é quando você vai estar diante de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Já falei para 4.000 pessoas. É meu recorde até hoje. Mas não é só apenas nessas ocasiões, não. Uma apresentação em público, quando você está diante de um único cliente, uma apresentação em público, quando você vai conceder uma entrevista. É bem verdade, a concessão de entrevista é um braço específico, Media Training, a gente faz isso com muita treina, inclusive porta-vozes no Brasil inteiro, com muita recorrência, mas entenda, o falar em público estando diante de uma única pessoa, você vai apresentar um produto, estando diante dos seus colegas de trabalho, estando numa reunião com 3, 4, 5 pessoas, e não esse universo gigantesco de pessoas. Aliás, é exatamente por essa razão que muita gente preserva, cultiva esse medo. As pessoas acham que não vou aprender a ter uma ótima desenvoltura em público porque eu não estou acostumado a falar para 500, 600 mil pessoas. Para agora! Isso é um erro. O que eu ensino aqui, o que eu partilho aqui, o que eu tenho dividido com os meus alunos desde 2012 e até hoje são 5.612 alunos, não sei exatamente quando é que você está vendo esse vídeo, tá? Mas eu estou gravando agora em setembro de 2020, de 2012 até hoje, setembro de 2020, são 5.612 alunos. Então veja, o que é que eu partilho com eles ao longo de todo esse processo? Treinem, prepare-se com antecedência para as circunstâncias rotineiras do seu dia a dia, para você deixar, acima de tudo, uma excelente impressão. Só que mais que isso, é que você possa fazer exposições apropriadas, que possam impulsionar a sua carreira fundamentalmente. Então, voltando, a primeira orientação direta, básica, objetiva. Primeira orientação, prepare-se com antecedência, prepare-se com tranquilidade, prepare-se com planejamento. Quando a gente planeja, é muito difícil, pode acontecer, mas é muito difícil você cometer deslizes, erros ou brancos em uma exposição. Percebe? Entende? Então faz isso. A primeira orientação para que você afaste de uma vez por todas o branco, esse hiato de ideias da sua mente, que eventualmente pode surgir, é você se preparar com antecedência. Segunda orientação, presta atenção. Segunda técnica fundamental, essencial, crucial para que você elimine os brancos mentais. E qual é? Não decore. Pelo amor de Deus, eu vou repetir. Não decora. Muitas pessoas decoram 3, 4, 5 palavras, 1, 2, 3 frases e, na eventualidade de, por algum motivo, não pronunciar essas palavras decoradas ou essas frases agendadas e programadas com antecedência, acha que a apresentação não vai ser boa. Mentira! Errado! Isso não funciona. Isso não existe. Você não deve decorar. Você precisa compreender as abordagens que vai realizar. Ao invés de você
decorar uma frase, ou uma oração, ou 2 frases, ou 5 palavras, entende o que essas palavras, frases ou orações permitirão pronunciar, permitirão dizer, permitirão se fazer compreender. De uma outra forma, ao invés de decorar um conjunto de palavras, frases ou orações, entende o que esse conjunto de palavras, frases ou orações, esse conjunto vai transmitir. Percebem? Essa é a diferença. Porque se eventualmente, e pode acontecer, se eventualmente você vai fazer uma apresentação e nessa apresentação esquece 1 ou 2 palavrinhas, isso não vai gerar nenhum tipo de problema. Nem você dirá a si próprio, a sua mente, que esqueceu por isso vai ser ruim. Se você pensa que esqueceu por isso vai ser ruim, o desempenho não vai ser bom, inevitavelmente o nervosismo vem, inevitavelmente vai gerar esse hiato aí na sua mente. Portanto, não faça isso. Lembrando, primeira orientação, planeje-se com antecedência, planeje-se com cuidado, é fundamental. Segunda orientação, não decore, compreenda o contexto e transmita acima de tudo. Terceira orientação, para mim a mais importante, a mais fundamental, a mais essencial de todas. Atenção. Terceira orientação, roteirize o que você vai falar, roteirize o que você vai explicar, roteirize o que você vai expor. Eu não consigo entender porque as pessoas negligenciam tanto essa etapa de uma exposição em público. Eu não consigo compreender. Queridos e queridas, entenda bem. Eu tenho 17 anos mergulhado nesse universo. 5.612 alunos até hoje. 87 premiações nacionais e internacionais. E, no entanto, antes de qualquer exposição, seja numa aula, numa palestra, numa reunião, na apresentação de algo ou na entrevista de televisão, onde eu milito até hoje, eu sempre tenho um roteiro. E esse roteiro não tem segredo, início, meio e fim. Sabe por que o roteiro é importante? Aí é uma falsa impressão absolutamente imbecil, desculpa a palavra, absolutamente imbecil de que quando você segura o papel, demonstra que você tem menos preparo. Mentira! Mentira! Quem normalmente fala isso é quem não consegue fazer uma exposição absolutamente coerente, uma exposição digna de aplauso e de reconhecimento. E normalmente quem fala isso é bobagem, que ouviu alguém dizer e virou uma verdade absoluta e passou. Para! Não tem isso. Roteiro não é sinônimo de menos conhecimento. Ao contrário, eu vou inclusive gravar um vídeo só sobre isso, te ensinando passo a passo a produzir um roteiro. Roteirize as suas apresentações. Essa roteirização te garantirá, por exemplo, que diante de qualquer imprevisto, porque esses imprevistos são absolutamente naturais e podem acontecer, diante de qualquer circunstância, você esteja preparado. Mesmo que a ideia voe, mesmo que o conhecimento que você está transmitindo, naquela frase específica, ela vá para um lugar que você bem distante da sua exposição, mesmo que isso aconteça com um roteiro. Sabe o que faz? Sabe o que acontece na prática? Você só dá uma olhadinha para ele e volta e segue o barco. Essa é a diferença, queridos e queridas. Eu usei roteiro a minha vida inteira na televisão. Eu usei e uso roteiro ainda hoje quando vou dar aula na faculdade, na graduação, na pós-graduação, no MBA, onde eu ensino em algumas universidades brasileiras. Eu ainda hoje dou roteiro quando vou dar aulas aos meus alunos de treinamento avançado. Percebe a diferença? Não é porque você conhece o assunto, e aí talvez seja a maior razão por nós negligenciarmos o roteiro. Como a gente conhece, como a gente convive, como a gente no dia a dia está lidando com aquele assunto, nós temos a falsa impressão, a falsa sensação de que, então, aquilo ali não tem problema não, vou seguir sem. Aí acaba cometendo alguns erros quando eventualmente o branco não acontece. Professor, mas eu nunca tive branco. Tá tudo bem, que ótimo, maravilha. Eu também não consigo lembrar a última vez que eu tive branco. Mas, por via das dúvidas, eu sempre estou com o meu roteiro ao lado. Eu vou te mostrar aqui. E meu roteirinho. Olha aqui meu roteirinho. Meu roteirinho tá aqui. Cada apresentação, cada vídeo que eu vou realizar, ele sempre fica aqui. Simples assim. Essa é a diferença. Eu roteirizo todas as etapas. Eu preciso recorrer ao roteiro? Não. Mas se precisar, eu recorro. Qual o problema disso? Não é pelo fato de do roteiro estar ao meu lado e eu precisar eventualmente recorrer a ele que vai aumentar ou diminuir o meu grau de conhecimento. Pelo amor de Deus, vamos pensar isso não, tá? Isso é mentalidade, isso é ideia de gente que não sabe o que está dizendo. Percebe? Compreende? Então roteirize as suas apresentações. E tem uma razão que é realmente importante, que essa razão vai te fazer efetivamente refletir sobre o tema. Eu costumo dizer que as melhores
apresentações são aquelas, que é a primeira técnica, a técnica número 1, que a gente se planeja com antecedência. Presta bem atenção. Para gravar esse vídeo aqui, eu estudei, eu me planejei, eu roteirizei, conforme eu estou dizendo. E no terceiro tópico que a gente abordou, o roteiro, a relevância do roteiro, por que ele é representativo. Presta bem atenção. Aqui comigo agora, eu tô no escritório aqui na minha casa em Brasília, tem uma luz grandona atrás de mim, tem uma luz menor aqui na frente, que tem a câmera. Imaginemos, e eu tô aqui com o ar-condicionado que eu desliguei, para não fazer barulho aqui para você, mas imaginemos que essa luz exploda. Tem duas aqui, uma delas exploda. Imaginemos que o ar-condicionado, por alguma razão, comece a sair fumaça e exploda também. Queridos e queridas, eu nem vou lembrar do meu próprio nome. Quanto mais o conteúdo que eu estou partilhando. Percebe? Isso é estar preparado para o imprevisto. Isso é estar preparado para a improvisação. Porque até para você improvisar bem, você precisa planejar bem. Então é mais um argumento para te dizer, de uma vez por todas, roteirize as suas apresentações. Então, recapitulando, 3 orientações para garantir a você se afastar e eliminar o branco de uma vez por todas da sua vida. Primeira orientação: planeje-se com antecedência. Segunda orientação: não decore, pelo amor de Deus, esqueça isso, compreenda a ideia. Terceira orientação: roteirize as suas apresentações. Seguindo esse passo a passo, essas 3 orientações, tenha certeza absoluta, que você vai se afastar de uma vez por todas do branco. Eu disse que valeria a pena. Se te ajudou, escreve aqui no comentário. Caramba, professor, me ajudou. Também, se não ajudou, escreve aqui também. Nossa, eu já sabia de tudo, eu sou o cara, ou eu sou a mais. Escreve aqui também, vou querer te ouvir. Mas é muito importante que você possa participar, tá? Deixa aqui seu comentário. Se não tá inscrito ou inscrita, se inscreve. Eu deveria ter feito isso. Mas se ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal. E se eventualmente, atenção, e se eventualmente você curtiu, tenho certeza que sim, deixa aqui o like e envie esse link para algum amigo ou amiga sua. É bem provável que essa pessoa vai te agradecer pela qualidade desse conteúdo aqui, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau.